E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre impulso e quantidade de movimento, e a questão diz o seguinte: um astronauta de massa 70 kg encontra-se em repouso numa região do espaço em que as ações gravitacionais são desprezíveis. Ele está fora de sua nave a 120 metros dela, mas consegue mover-se com o auxílio de uma pistola que dispara projéteis de massa 100 gramas. Os quais são expelidos com velocidade de 5,6 vezes 10 na 2 metros por segundo, dando um único tiro, qual o menor intervalo de tempo que o astronauta leva para atingir sua nave suposta em repouso, né? Então, considerando que ela está em repouso. Tá, vamos lá. Resolvendo a questão, uma pessoa que já está mais acostumada com a matéria, está mais calejada já, o que ela diria, tá? No momento do disparo, isso é muito importante tu entender, o disparo ele representa um tipo de colisão, né? Ele se encaixa dentro da física como o estudo de colisões perfeitamente inelásticas, tá? E toda vez que tu tiver situações de disparo, explosão, pessoas se empurrando, se puxando, tu pode fazer essa relação, que é o quê, ó? Pode dizer que a quantidade de movimento do corpo que vai para um lado é igual à quantidade de movimento do corpo que vai para o outro. Depois eu vou explicar por quê. Primeiro vamos resolver o problema. Então o que eu posso dizer aqui? Eu posso dizer que a quantidade de movimento desse astronauta é igual à quantidade de movimento em módulo, né? Falando em módulo, a quantidade de movimento da bala que vai para o outro lado. Bom, como que eu calculo a quantidade de movimento? A massa de cada um vezes a velocidade de cada um. Essa é a fórmula, né, da quantidade de movimento, então, quando a gente for calcular. Beleza, então o que a gente tem? Ó? O astronauta, a gente tem a massa dele, a massa do astronauta é 70, e a velocidade dele a gente não tem, mas é o que a gente precisa para justamente saber quanto tempo ele vai levar. Então o primeiro passo é descobrir a velocidade dele. A massa da bala a gente tem, é 100 gramas. Vamos lembrar que a gente não pode usar massa em gramas, né? A gente tem que usar massa em quilogramas. E aí a gente vai lá, divide isso por 1000 para fazer a troca de unidades aí. 100 gramas dividido por 1000 vai dar 0,1 quilogramas. Então a gente tem que usar a massa sempre em quilogramas, tá? 0,1. E esse 56 vezes 10 na 2, aí tu escolhe se tu quiser deixar ele em notação ou abrir esse número, mas lembra que esse número aqui, 5,6 vezes 10 na 2, pode ser reescrito como 5,6 vezes 10 vezes 10, que dá 560 metros por segundo. Se tu preferir, pode usar assim. A escolha é tua, né? A forma como tu vai organizar os números ali. Então vai ficar aqui, então, vezes 560. Aí agora tu vai resolver essa conta, tá? Então vai ficar assim, ó, 70 vezes VA igual a 0,1 vezes 560. Aqui é só andar a vírgula, né? Esse 560 vai virar 56. O 70 vai passar dividido, então tu vai ter 56 dividido por 70. Isso vai te dar uma velocidade VA. Lembrando que VA é a velocidade do astronauta após o disparo, né? É 56 dividido por 70, que vai dar 0,8, então 0,8 metros por segundo. Esse é o valorzinho então da velocidade do astronauta, tá? Agora o que a gente vai fazer? Sabendo a velocidade do astronauta e sabendo, né, que ele começa a andar daí sempre com essa velocidade, ou seja, a gente pode considerar que isso aí se encaixa dentro de um MRU, dá pra gente calcular o tempo. Lembra lá que no MRU dá pra gente calcular o tempo pelas fórmulas do Deus vê tudo, né? Lembra que velocidade é igual a distância dividida pelo intervalo de tempo. Logo, eu posso calcular o tempo fazendo o quê? Fazendo o deslocamento pela velocidade. Como eu tenho o deslocamento, né? Eu sei que ele tem que andar 120 metros para chegar na nave, e a velocidade eu acabei de calcular como 0,8, eu só preciso fazer essa divisão. Fazendo então essa divisão 120 por 0,8, eu vou encontrar 150. Olha, te liga na unidade, é 150 segundos. Mas as respostas estão ali mesclando entre segundos e minutos. O que tu faz? Tu divide isso por 60, porque tu sabe já que 1 minuto tem 60 segundos, então tu vai fazer essa divisão para transformar os segundos em minutos. E aí, fazendo essa divisão, tu vai encontrar 2,5, e aí sim a unidade está em minutos. 2,5 minutos, que é 2 minutos e meio, né?
que pode ser escrito como 2 minutos e 30 segundos, né? 2 minutos e meio. Beleza? Olhando ali as alternativas, então a gente fica com a alternativa A para essa questão. E é assim que tu resolveria a questão. Lembra que eu falei para vocês que eu ia explicar no final o porquê que eu fiz aquela consideração lá no início. Por que eu posso considerar isso aqui, senhor? Por que eu posso sempre fazer esse tipo de relação quando eu tiver empurrões ou explosões e tudo mais? A gente pode fazer essa relação porque o que acontece? Numa colisão, né, mesmo que isso não seja de fato uma colisão, mas dentro do estudo de colisões, a gente tem a conservação da quantidade de movimento do sistema, de maneira que a quantidade de movimento do sistema antes da colisão ocorrer tem que ser igual à quantidade de movimento do sistema depois. Né? Tem gente que chama de início e fim, ou A e B, enfim, eu chamo de antes e depois. Antes da colisão, o que seria a nossa colisão? Seria o disparo, né? O disparo ele não é uma colisão, mas ele entra nesse estudo, é um termo colisão, né? Um termo geral. O que acontece? Antes, o cara se encontra em repouso. E o que isso quer dizer? Se ele se encontra em repouso, quer dizer que o produto da massa vezes a aceleração dele, ou seja, a quantidade de movimento dele, é zero, né? Ele não tem velocidade, então ele não tem quantidade de movimento. Então, antes da colisão, a quantidade de movimento vai ser zero. Depois da colisão, o que vai acontecer? Tanto ele quanto a bala vão andar, o projétil, né, com quantidades de movimentos relacionado ali às suas massas e às suas velocidades. Mas daí como é que ficaria a escrita aqui? Ó? O antes é zero e o depois seria a quantidade de movimento do astronauta mais a quantidade de movimento do projétil. Só que a gente tem que lembrar que a gente está falando de soma vetorial. Isso aqui são vetores, tá? E aí, que quando a gente faz esse projétil, imagina ali a situação, né? Quando a gente faz essa situação, tá lá a arma, não sei desenhar uma arma aqui, mas imagina que isso aqui seja a arma, e aí eu vou lá e faço o tiro, né? O projétil lá. O que acontece? Quando a gente faz o disparo, a bala vai para um lado, com uma quantidade de movimento para um lado, e a pistola, né, ela tem um recuo. A pistola, no caso, está sendo segurada pelo astronauta, então todo o sistema pistola-astronauta, né, tem um recuo, que seria a quantidade de movimento que a gente está dizendo aí, quantidade de movimento do astronauta. Eles vão para lados opostos, né, e quando a gente trabalha com vetores, se um vetor vai para um lado diferente do outro, a gente representa isso com um sinalzinho. Então, quando a gente botasse os números aqui, um deles seria positivo e o outro seria negativo. Tanto faz qual seria o positivo e qual o negativo, mas um deles seria o positivo e o outro negativo. Mas a jogada é essa, ó. A soma das duas quantidades de movimento, vetorialmente falando, né, tem que dar zero. Para isso acontecer, somente se eles forem iguais, mas de sinais contrários, né? Somente se eles forem iguais de sinais contrários. Então, quando eu faço essa relação, eu só estou relacionando os seus módulos. Eu estou dizendo que dentro dessa situação, os módulos de cada uma das suas quantidades têm que ser iguais. Beleza? Na dúvida, diz que é igual e faz o cálculo. Pessoal, era isso. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.